Muito, muito bem, pessoal. Estamos começando mais uma podcast Padrão Ouro, na série sobre a Itaex. Hoje a nossa convidada é a Cláudia Vergueiro Massei, que é a diretora de captação da Itaex. Muito bem, eu vou fazer a apresentação da Cláudia. Naturalmente, tentar uma reduzida aqui no currículo da Cláudia, mas vamos lá. Cláudia atualmente é assessora do CEO global da unidade de negócios Motion Control da Siemens. Nessa função, ela coordena tópicos de estratégia, comunicação e RH, e lidera a desafiadora missão de transformar a cultura de uma das unidades de negócios mais bem-sucedidas da Siemens, com a intenção de garantir maior colaboração entre os 14 mil membros da equipe e mais cocriação com parceiros e clientes. Para a Cláudia, não existe transformação digital sem uma transformação cultural que a acompanhe. Cláudia, na sua função anterior, como CEO da Siemens em Omã, que é um país da Península Arábica, implantou a transformação digital no país e contribuiu para o desenvolvimento, buscando contribuir para o seu desenvolvimento econômico. Liderou negócios em geração e distribuição de energia, smart grid, edifícios inteligentes, controle, automação e soluções digitais para aplicações industrial. Assumiu o cargo depois de trabalhar com a Siemens na Alemanha, na Dinamarca e na China, em vários campos de negócio, incluindo a energia eólica e a automação ferroviária. Cláudia iniciou sua carreira profissional em consultoria estratégica na Monitor, que depois veio a ser comprada pela Deloitte, realizando trabalhos na França, no Marrocos, na África do Sul, nos Estados Unidos, além do Brasil. Cofundou a Educo, onde foi dirigente por alguns anos antes de ingressar na Siemens. Cláudia desenvolveu a paixão pela educação durante seus tempos de ITA, quando trabalhava como professora no cursinho CASE e em outros cursinhos pré-vestibulares, como o COC, o Anglo e o Poliedro. Cláudia, em seu tempo livre, gosta de dançar, viajar e aprender sobre diferentes culturas, além de orientar jovens e empreendedores. É conselheira da Itaex, que é o tema central da nossa conversa hoje, e da Fundação Casimiro Montenegro Filho, e integra o Conselho Consultivo da Buttery Associates. Foi indicada pela Forbes em 2020 e 2021 como uma das empresárias mais poderosas do Oriente Médio. Pelo Business Insider Alemanha, em 2021, como uma das 25 melhores future makers femininas mundiais. E pelo LinkedIn, como uma das top voices de 2020. Também é jovem líder global do Fórum Econômico Mundial. Cláudia é formada em Engenharia Aeronáutica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, pelo ITA, em 2005, a turma 05 linha, depois ela explica esse linha aqui, possui MBA em Wharton School, pela Wharton School e mestrado em Estudos Internacionais pela Lauder Instituto da Universidade da Pensilvânia. Fez também vários cursos de educação executiva nas grandes universidades inglesas e americanas e em Singapura, como Stanford, Princeton, Cambridge, Oxford, London School of Economics e Nanyang Technological University, Singapura. Muito bem, agradecendo então a Cláudia por ter aceitado participar dessa conversa com a gente. Vamos começar, então, com as nossas perguntas. Primeiro, vamos perguntar, no tempo em que ela chegou ao ITA, as mulheres estavam
entrando no ITA, mais ou menos, já não era exatamente o começo, mas a gente sabe que as mulheres primeiro passaram pelo hotel de trânsito, depois foram para o alojamento no H8, e como era a convivência entre os colegas, homens e mulheres naquele tempo, já que era uma novidade ter a mulher entrando no ITA. Cláudia. Em primeiro lugar, Paulo, obrigada pelo convite. Eu entrei no ITA, né, com a turma 2005, formei em 2006, essa é a explicação do Linha, mas basicamente porque eu tranquei para fazer o PG fora. Quando eu entrei no ITA, então, janeiro de 2001, eu cruzei bem brevemente com a primeira turma de formadas, né? Tinha a Patrícia e a Karina, que tinham acabado de se formar em dezembro de 2000. Então, eu consegui, acho que, começar, pelo menos assim, né? O começo da história das itianas, eu tive pelo menos um gostinho aí de ter conhecido as duas. Elas estavam saindo do H8 na época, quando a minha turma de 2005 estava entrando. Eu acho assim, claro que não era aquela coisa de... Eu também não imagino como é um alojamento de uma outra faculdade sem ser o ITA, porque eu não convivi em nenhum outro, mas, é claro, a gente tinha o nosso espaço, que tinha uma separação física, né? A gente tinha não era um muro exatamente dentro do corredor interno ali do hall do ar, a gente tinha tipo uma divisória assim, dessas de plástico, que cobria de cima a baixo, e na parte de trás costumava ter um muro que tinha sido demolido naquela época. Então, quando eu entrei mesmo, a gente tinha livre acesso, digamos assim, à parte masculina do H8 pela parte dos fundos, embora a parte da frente tivesse essa divisória. O que, no fim das contas, acho que só ajudava a gente a talvez não ver certas coisas, né? Porque às vezes quando você andava na parte do hall dos meninos, você via gente talvez sem roupa, andando. Mas eu acho que essa foi uma das coisas também que a presença feminina começou a mudar mais, assim. Acho que teve cada vez menos alunos, digamos, caminhando pelos corredores, assim, de forma muito à vontade. Acho que os trotes também eram um pouco diferentes, né? Assim, tinham certas coisas que não faziam com a gente. Tinha aquele trote do banheirímetro que empilhava um monte de bichos, e com a gente eles faziam o trote da cabine telefônica, tinha uma cabine telefônica no hall do B na época, a gente tinha que entrar todas na cabine telefônica, mas colocar 12 meninas numa cabine telefônica que, sei lá, ia ter 1 metro por 1 metro, não era uma coisa tão absurda como empilhar centenas de caras não centenas, né, mas dezenas de caras no banheiro do H8. Então era, claro, né, tinha algumas coisas mais adaptadas, assim, mas de resto a gente tinha uma dinâmica, né, assim, trote meio da noite, a gente ia do mesmo jeito que os meninos iam, não existia, assim, acho que uma diferença muito grande. Claro que se talvez você perguntar isso para um dos meus colegas homens de turma, talvez eles vão falar uma lista enorme de como a gente era acochambrada, como eles gostam de dizer no ITA, né? Como nossa vida era mais fácil, mas a meu ver, pelo menos, era uma coisa bem, bem equivalente. Ok. Arnaldo? Sim, boa tarde, Cláudio. Sei que para você já é tarde aqui, enquanto para nós aqui é de manhã, né? Boa tarde. Enfim, seguindo nessa linha aí da entrada das mulheres no ITA, na nossa época era inimaginável, né? Por isso que a gente tem curiosidade de ver como é que foi. Por exemplo, CPOR, né? Para nós não era nem obrigatório. E eu não fiz, vários fizeram voluntariamente, né? Mas depois a coisa mudou. Eu também não fiz o CPR. Tratamento para as mulheres, né? Então, a pergunta do Arnaldo é como que é o tratamento, se era igual entre homens e mulheres, ou no CPOR, como é que era como é que foi essa experiência sua fazendo o CPOR, e como você via em relação à parte dos homens, né? Assim,
Bom, a parte de instrução mesmo militar era bem totalmente igual, assim, idêntica. A gente ia nas mesmas aulas, a gente fazia as mesmas coisas em termos de marchar, instrução de tiro, o acampamento também e tudo. Acho que onde tinha talvez um pouco de diferença era na educação física, né? Porque os meninos iam jogar futebol e muitas vezes as meninas ficavam assim, talvez numa rodinha de vôlei ou caminhando, ou acho que nossa educação física era menos demandante do que a dos meninos que saíam jogando futebol e correndo pelo campo. Tirando isso, a parte de instrução militar era totalmente idêntica. A gente teve algumas, no começo, bem no comecinho, a gente teve uma ou duas sessões extras lá com uma tenente mulher, que era a tenente Eliana na época, só para ela explicar para a gente como é que fazia o coque e do cabelo, como é que a gente questão também assim de você não pode pintar a unha de vermelho, né? Você tem que ter assim umas cores mais amenas e coisa e tal. Mas tirando isso, que isso, claro, não era parte da instrução padrão, mas tirando isso, era um CPOR, digamos, tão intenso para todo mundo ou tão acostumbrado para todo mundo, né? Depende do referencial que você adota. Se for adotar o treinamento que as pessoas têm na AMAN, eu acho que o ITA faz um CPOR fácil para todo mundo, tanto os homens como as mulheres. Agora, defesa pessoal, tinha algum treinamento para defesa pessoal das meninas ou não? Você não passou por essa atividade, assim? Não, assim, acho que a parte assim mais, diga, mais física mesmo era o acampamento, né? Então, assim, tinha aquelas atividades, por exemplo, você tinha um muro feito de madeiras empilhadas, assim, então você tinha que correr, pular, né? E com um pé você se apoiava no muro e com a outra perna você passava para o outro lado e pulava desse jeito. Tinha, sei lá, rastejar na lama com arame farpado em cima, então você tinha que conseguir, digamos assim, atravessar um trajetinho de lama lá. Então, assim, tinham coisas que eram físicas, mas não era uma coisa, digamos assim, que você tivesse utilidade na sua vida no dia a dia se você fosse assaltado, por exemplo. Pois parece que atualmente seria interessante ter defesa pessoal, né, Cláudia? Arnaldo? Voltando ao tema da educação, né, que eu entendo que é um tema muito valioso para você. Conta mais, então, sobre essa experiência nos cursinhos, simultaneamente às aulas do ITA, né, que nunca foram fáceis. Né? Quer dizer, como é que você distribuía o tempo de estudo, aula e da aula também? Então, isso acho que foi uma coisa, assim, que eu sempre tive muita energia, assim, e quando eu comecei, na verdade, eu comecei no caso de VET como plantonista, e aí depois de uns 2 meses eu tive a chance, tinha uma professora de química que ia sair, porque ela já estava no segundo ano do ITA, estava tendo alguns problemas de performance acadêmica mesmo, ela queria se dedicar mais ao ITA, e aí o diretor de RH da época achou que, se sai uma professora mulher, tem que entrar uma professora mulher, porque a gente tem que, se os alunos já estão acostumados com o estilo feminino, é uma coisa, assim, hoje em dia acho que se você falasse isso, as pessoas iam falar que está sendo machista, mas em todo caso, ele queria uma professora mulher porque achava que ia ser mais fácil para os alunos de terem a transição deles, né? E aí acabou que embora a química tenha sido, era a matéria que eu menos sabia das matérias de exatas, e é a matéria que depois, quando eu me formei, que eu vi as notas do vestibular, eu tinha tirado, acho que exatamente o 4, que é o mínimo que você pode tirar em alguma coisa do vestibular. Então, eu sabia que eu não sabia química tão bem, mas eu falei, eu quero muita aula, acho que vai ser muito legal passar de plantonista a professora, então eu encarei. Mas Só que eu ao encarei. ensinar, né, Cláudia? Ao ensinar a gente aprende, né? A gente aprende. E Não é? justamente, às vezes, quando eu tinha prova, sei lá, de mate alguma coisa numa quarta-feira, mas eu dava aula de química na terça-noite, eu passava a terça-tarde estudando química para aprender o conteúdo para poder dar minha aula, e aí eu chegava do cursinho 11 da noite, 11h30, e aí eu começava a estudar para a prova.
Então, certamente podia ter tido talvez uma performance acadêmica no ITA um pouco melhor se eu tivesse feito só ITA e não tivesse me dedicado tanto. A mesma coisa também quando eu dava aula de redação. Redação, a aula não era questão, era mais a correção de provas, né? Assim, correção de redações, na verdade. Eu também inventei, no caso de Veste, uma história de laboratório de redação. Era uma aula que começava mais cedo, então nem todos os alunos faziam, mas era a ideia da aula era você compor uma redação ali na hora do laboratório, e isso me dava fácil, uma centena de redações para corrigir toda semana. Eu corrigia essas redações durante as aulas do ITA. Então, geralmente, eu estava lá na aula do ITA, lá no fundo da sala, sentada com as minhas redações, e eu era daquelas que gostava de anotar um monte de coisas, de fazer vários comentários, várias perguntas, várias interpretações e não sei o quê. O mais engraçado é que tinha gente que sentava perto de mim que achava super legal ler as redações dos alunos, então de vez em quando eu distribuía algumas assim. E aí ficava lá o pessoal da turma 4 com as redações na aula de física. Em todo caso, não sei se eu deveria estar contando isso no podcast oficial do Padrão Ouro, mas... Não, esse podcast é para a gente contar a nossa história, né, Cláudia? Não tem problema. E aí e depois quando dei aula de literatura também, né, porque tinha os livros do vestibular que mudavam a cada ano, e eu tentava ler, porque eu fazia as aulas especiais dos livros também. Então, assim, eu sempre, durante assim, a transição foi essa, eu dei aula de química no primeiro ano, redação no segundo e terceiro, e literatura no quarto, então, assim, durante todos esses anos, eu sempre tive que usar o tempo de aula do ITA para fazer atividades que eram relacionadas ao caso Veste, às aulas. Quando eu dei aula, por exemplo, no poliedro de eletricidade, aí era fácil, porque tá, eletricidade, você sabe as fórmulas, você prepara a aula no fim de semana, mas assim, não é uma coisa tão que te demande tanto esforço e tanto tempo. Mas, de qualquer maneira, eu também tive a atividade de ser diretora de RH do Caso de Veste. Então, a gente tinha, durante o ano, era a seleção de professores, né, cada vez que algum professor precisava sair ou alguma coisa acontecia. Nas férias, era a seleção dos alunos, com entrevista de renda, que a gente fazia nós mesmos. Hoje em dia, eles têm toda uma equipe, tem umas psicólogas da prefeitura que também ajudam e tudo mais, mas naqueles tempos lá em que o Caso de Veste tinha apenas meros, quanto que a gente tinha, 3 anos que tinha reaberto o curso, que acho que reabriu em 97. Então era uma coisa assim, né, a gente fazia muita coisa nós mesmos, a gente fazia inclusive entrevista de renda de ir na casa das pessoas para ver se elas eram, né, digamos, necessitadas a ponto de precisar. Então era assim, as férias, eu passava as férias no H8 por causa da entrevista de renda no Caso de Veste, assim como alguns outros membros e tudo mais. Então foi assim. Deixa eu fazer uma pergunta de computação para você. Você acha que a mulher multiprocessa, é multiprocessadora, não é sequencial, é assim, trabalha em paralelo com as coisas? Eu acho que talvez a gente tenha um pouco mais de facilidade de coordenar coisas ao mesmo tempo, assim. Ao mesmo tempo, sei lá, meu marido também reclama que eu não consigo estruturar as minhas respostas do jeito mais estruturado possível, como o homem faria. Talvez o que explique eu ter dado toda essa volta. Eu acho que eu nem respondi a pergunta do Arnaldo, mas eu contei um monte de coisa. Multitasking, né? A gente começou nisso bem cedo. Né? Verdade. Mas, Arnaldo... Continuando, uma coisa que eu gostei muito no ITA, e tem gente que odiou, é o trabalho de graduação, né? O TG. E eu fiz uma TG experimental. E isso tem um vínculo com o Itaex hoje em dia, se bem que o Itaex não tenha assim focado em TGs, mas minha curiosidade era que você falasse mais sobre o seu TG, que eu entendo que teve um impacto bastante grande, né, com estágio no exterior e uma coisa muito mais, vamos dizer, ampla do que um TG, digamos, médio. E por que, já adiantando para o Itaex, por que não tem existido assim um vínculo, um apoio tão explícito entre TGs e Itaex, projetos de Itaex?
Para terminar, a gente viu em alguns projetos do ITAEX que geraram até tese de mestrado e doutorado. Então, por que não TG, que é uma Como coisa o caso mais dos simples? robôs, o caso dos robôs com o professor Máximo, já dois, o doutorado dele e depois um outro, atualmente, um outro doutorado, a partir da iniciativa dos robôs, né? E então acho que é uma preocupação que eu e o Arnaldo temos conversado, de trabalhar melhor a questão dos TGs, né? E abrir mais oportunidades para os alunos de conclusão de curso para os seus TGs, a partir de iniciativas dos professores, dos ex-alunos, enfim. Isso. Então, o meu TG foi no campo foi também experimental. Na verdade, ele começou experimental e ele terminou como uma comparação entre experimental e simulação computacional de CFD, de fluidodinâmica. Eu fui fazer na França, na verdade, mais porque eu realmente queria ir para a França. Minha turma foi a segunda turma que teve a chance de fazer o TG fora. A gente não tinha na época, né, nenhum acordo de duplo diploma como existe hoje em dia. Era simplesmente ir para lá. A AER começou essa iniciativa de deixar os alunos fazerem o primeiro semestre do quinto ano fora, fazer uma matéria virtual e as outras matérias fazer quando voltasse junto com o segundo semestre. Então, o segundo semestre seria um pouco mais carregado para quem tivesse ido fazer o TG fora. E aí, para você conseguir ir, você precisava, né, assim, geralmente algum professor da ERA ajudava a gente a achar um professor fora, eles tinham feito doutorados deles em outras universidades, em outros países, e eles, com a rede de contatos deles, ajudavam a gente a identificar algum professor que aceitasse ter um aluno sem custo adicional para ajudar em alguma frente de pesquisa, né? E no meu caso, eu tinha feito meio que essa exigência, assim, para mim, a única condição de contorno que eu coloquei, eu falei, eu quero que seja aerodinâmica e quero que seja experimental. Então, eu fui, na verdade, para a Cipairro em Toulouse, e, diferentemente de alguns colegas que eu tive que foram trabalhar em coisas de propulsão da Airbus, que eram projetos assim, mais ligados à indústria, como eu queria a bendita aerodinâmica experimental, o que eu achei foi ajudar a desenvolver uns exercícios de laboratório para os alunos da Cipairro. Então, basicamente, eu fiz os experimentos durante as férias ou começo do ano, né, antes do ano letivo realmente começar, eles começam o ano letivo lá em agosto, setembro, e eu fiz o meu TG entre janeiro e junho. Então, basicamente, eu testei, era um modelo de um carro, era basicamente você provar como que é a esteira de escoamento da parte traseira do carro, dependendo do ângulo do vidro traseiro. Então, se você tem um carro desses, assim, que é totalmente quadrado, ou se você tem um tipo, né, assim, com um vidro inclinado, e dependendo dessa inclinação também, se é coupé, se é fat, dependendo dessa inclinação, como que fica o arrasto, como fica a forma da esteira. Então, tinha um modelinho lá que simulava os diferentes ângulos para justamente você tentar observar a esteira, e a gente observava a esteira com uma técnica de laser, que é um equipamento que nem tinha no Brasil, que era basicamente uma folha de laser atrás do veículo e com partículas dentro do túnel de vento, que você conseguia tirar várias fotos, né, tinha uma câmera também dentro do túnel, tirava várias fotos e você ia comparando como que essas partículas se movimentavam. Fiz isso, demorei acho que, sei lá, 2 meses para terminar, ainda tinha 3 meses que ficaram vazios, e aí a professora me propôs fazer o mesmo modelo computacional para fazer os testes e comparar, e poder também ter essa comparação do teórico com o prático, que acabou me rendendo também um paper num congresso internacional em Florianópolis, na época, porque depois que eu voltei para o Brasil, né? Porque o Soviero falou que, nossa, é super raro alguém fazer o mesmo tipo de experimento prático e experimental e computacional, então vamos publicar isso daí, porque é um negócio super valioso de
de ter essa comparação que quase ninguém faz. Aí, beleza, rendeu o paper lá, foi legal. Sobre a Itaex, desenvolvimento em TGs, eu acho que, na verdade, nosso principal foco é apoiar projetos acadêmicos que geralmente têm envolvimento de algum professor, né? É claro que o TG não foge disso, mas no caso do Máximo e da Itandroids, que o Paulo Inácio mencionou, eu acho que mais ou menos o contrário, né? A Itandroids já existia e tinha gente querendo fazer algum TG nesse, ou algum tese de doutorado, o que quer que seja, nesse campo, e aí foi e fez, então nada impede que alguém queira fazer um TG, sei lá, saindo do Baja ou saindo do Aerodesign. Eu sinceramente não sei o que impulsiona os TGs hoje em dia. No meu caso, o que me impulsionou foi: eu quero ter uma experiência fora do Brasil, quero fazer alguma coisa experimental, e aí eu aceitei o primeiro tema que me deram. Eu acho que tem gente que eu vejo que às vezes já está envolvido em estágios e às vezes o estágio requer, ou o estágio da abertura para você querer fazer algum tipo de atividade mais acadêmica, e aí a pessoa faz o TG vinculado ao estágio. Acho que tem gente que faz às vezes um TG depois de fazer uma bolsa de iniciação científica também, aproveitando a pesquisa da iniciação científica. E o que acontece com a Itaex é que, como a gente tenta apoiar iniciativas que vão impactar alguns alunos, e não só uma pessoa, eu acho que talvez essa seja uma das razões pelas quais a gente não vê fundos da Itaex sendo investidos em TGs, porque o TGs tem envolvimento de professor, que é um dos pré-requisitos que a gente tem para aprovar projetos, mas não é necessariamente uma atividade que vai envolver um grupo grande de alunos, como são a maioria das iniciativas que a gente apoia, né? A gente tem todos esses projetos, né, de H8, Baja, Design, Itandroids, Robio e tudo isso, muito mas bom. eles geralmente impactam mais um aluno. Muito bom. Arnaldo, ainda quer perguntar? Eu queria comentar que o meu TG foi em time, ou seja, 2, pelo menos, né? Não foi um trabalho individual, foram 2 alunos abordando o mesmo assunto de 2 formas diferentes. Era medição de alimentação de motores, dinamômetro, né? Medir a vazão de ar, né? Com vários sistemas diferentes. Né? Mas, quer dizer, o TG pode ser feito em equipe, né? Pelo menos eu fiz de 2 pessoas, né, na época. Não sei hoje em dia se mudou alguma regra. Né? Não, acho que continua a mesma coisa, mas cada caso é um caso, me parece. Esse tema a gente entraria, desenvolveria bastante ele, mas eu gostaria de dar continuidade à experiência da Cláudia, né? Agora, já na vida profissional, quando ela foi ser consultora estratégica. Me fala um pouquinho como surgiu essa ideia de fazer consultoria estratégica e ir para vários países, né, como você foi. Então, na verdade, surgiu por um acaso do destino. Eu estava na França, né, eu tinha feito meu TG, e aí eu decidi que queria tentar continuar lá por um pouco mais de tempo. Então, eu não queria voltar no meio do ano de 2005 e me formar em dezembro. Comecei a procurar estágios. Então, assim, tive uma época meio traumática que eu enviei mais de 40 candidaturas e recebi quase nada de resposta. No fim das contas, recebi uma oferta para ir fazer pesquisa na Itália e recebi uma oferta da Embraer, fazer estágio em Paris. Eles tinham um escritório, né, ainda tem até hoje, escritório de serviço a clientes para Europa, Oriente Médio e África. E resolvi ficar na França, ir para Paris, trabalhar na Embraer, comecei a fazer o estágio lá, eram 6 meses, tranquei o ITA, acho que eu consegui, talvez ser a primeira pessoa que trancou, eu tive que trancar por doença, né, porque não tinha questão de nota, nem estava fazendo semestre no ITA na época, então tranquei por doença, mas tranquei à distância, porque eu também falei com a divisão de alunos na época, eu falei, se eu tiver que voltar para o Brasil para fazer um exame médico, eu não tenho dinheiro para voltar para a França, então eles me deixaram trancar à distância. O fato de ser na Embraer ajudou muito, porque tinha muito a ver, né, com o curso e tudo. E aí fiquei na Embraer
6 meses a priori, daí estendi. E aí, numa dessa que eu estendi, eu comecei a sofrer as consequências de estar na França. Vocês estão me escutando? Sim, sim. Tá. Tá ótimo. Comecei a sofrer as consequências de estar na França, aquela coisa de carro queimado, greve, né? Aquela história assim que acho que para quem tem mais de 20 anos já percebeu que é uma constância na vida francesa. E aí eu comecei a ponderar mesmo se fazia sentido eu continuar por lá, porque para mim aquilo era um custo de oportunidade. Eu estava me forçando a chegar no Brasil no meio do ano de 2006, né? Tendo que já começar a procurar emprego mesmo, porque eu ia me formar em dezembro de 2006, então e tinha muitos dos meus colegas já fazendo estágio, esperando conseguir uma proposta e não ter que fazer toda a história de procurar emprego. Eu, obviamente, com o meu trauma de ter enviado 40 candidaturas na França e ter recebido só 2 respostas. Então, nessa época, um colega me falou, olha, aqui na Monitor saíram vários projetos e eles estão precisando recrutar estagiários, só que o processo oficial já aconteceu, né? Eles já fizeram um monte de entrevista, já rejeitaram um monte de gente, todo mundo já tem estágio, então eles não conseguem achar novos estagiários no mercado, mas se você tiver afim, foi inclusive um colega do ITA que era da 05, que tinha acabado de se formar, tinha feito estágio na Monitor, tinha começado a trabalhar como consultor em tempo integral. E aí eu mandei meu currículo para ele, sei lá, numa segunda-feira. Na quinta-feira alguém me ligou, marcaram entrevista para a segunda seguinte. Eu peguei avião no fim de semana, cheguei no Brasil, fiz uma entrevista numa segunda, uma entrevista numa quinta, recebi proposta, comecei na segunda-feira depois. E aí foi assim que comecei a entrar em consultoria estratégica. Basicamente eu estava naquela coisa, eu quero algum tipo de estágio no Brasil que possa, talvez, virar uma oferta de emprego, mas que pelo menos vá me fazer sair dessa mesmice, assim. Eu já tinha passado mais de um ano na França, tinha visto as festas nacionais, todas as estações do ano, o estágio também já tinha ficado mais do mesmo, não estava aprendendo mais muita coisa. Mas, Cláudia, o que era, naquele tempo, a consultoria estratégica? O que era? Então, basicamente é o que ainda é hoje, assim, né, assim, a ideia de você trabalhar com empresas eu resumiria em 2 tipos de questões, assim, ou é aquela questão que é super chato de se fazer, você precisa de alguém que vai dar o sangue, vai prestar super atenção, estilo, por exemplo, fazer todo um planejamento de orçamento de um grupo como o Votorantim. Então, a gente tinha, por exemplo, uma metodologia que era ligar computadores em uma micro-rede para ter vários grupos de trabalho competindo entre eles e tentando ver quem que conseguia calcular o orçamento do jeito mais otimizado possível, e depois no fim do dia você juntava todos os grupos e falava, esse grupo aqui calculou o orçamento dessa areazinha de tal jeito, aquele ali, então assim, você tentava pegar o mais ótimo de todos os grupinhos que competiram e chegar no orçamento ótimo, que era assim, um super stretch, mas que dava resultados financeiros assim claros para o grupo, ou então era geralmente, digamos, questões que você tinha que resolver para o qual a empresa não tem pessoas, assim, normalmente não tem a força de trabalho daquilo, porque é uma questão muito pontual. Então, por exemplo, se você quer vender uma parte do negócio e você quer que alguém analise, será que vale a pena vender ou não, se vale a pena vender, para quem e por quanto que o negócio vale para a gente que já tem, né, essa unidade de negócio incorporada enquanto empresa, quanto que vale para um potencial comprador por causa de sinergias. Então, é o tipo de coisa assim, que você precisa de gente que tenha um conhecimento específico e que normalmente não vão ser empregados na empresa, porque muitas empresas não fazem essa coisa de compra e venda toda hora. Então, esse é só um exemplo, mas geralmente são atividades assim que não são do dia a dia, mas que são muito importantes pontualmente, para qual você precisa de gente que tenha dedicação, conhecimento e competência para dar a melhor resposta. É claro que você, sendo consultor, você nunca vai tomar responsabilidade, você vai sempre dar um conselho para uma decisão que tem que ser tomada por alguém da empresa, mas essa é a ideia. Cláudio, pelo que eu estou entendendo, era um trabalho no Brasil
E aí vocês pegaram projetos na França, Marrocos, África do Sul, é isso? Ou você Então, foi para... não, a Monitor era uma consultoria americana, fundada pelo Michael Porter, que era um professor de Harvard, que é aquele que fez as 5 forças de Porter. E então eles eram baseados em Cambridge, em Massachusetts, e eles tinham escritórios pelo mundo, assim, tinha cerca de 1.000 consultores pelo mundo, divididos em 30, 40 escritórios. Eu entrei no escritório de São Paulo, e aí, bom, a Monitor foi comprada pela Deloitte porque ela faliu alguns anos depois, mas eles tinham alguns conceitos bem diferentes de outras consultorias. Uma das diferenças é que eles tratavam os consultores num pool global. Então, enquanto na McKinsey, por exemplo, você tinha que ficar pelo menos 2 anos no seu escritório para depois ir para outros e coisa e tal, e quando você ia, tipo, um escritório pagava o seu passe, mais ou menos, as pessoas tinham meio que compensar um escritório financeiramente por estar pegando um consultor de lá, a Monitor trabalhava com o conceito de que todo mundo é Monitor, então se você tem um consultor que tem uma qualificação específica e que está na China, mas se ele for poder ajudar num projeto no Brasil, você pede para ele vir. Acabou, não precisa pagar nada, não precisa ter discussão de nada, todo mundo é Monitor. E o que aconteceu foi que no começo, eu fiz o meu estágio em 2006, comecei a trabalhar em 2007. Em 2007 eu trabalhei no Brasil, trabalhei principalmente no Rio em Minas Gerais. E aí, em 2008, no começo do ano, tinha um projeto no Marrocos, vendido por um sócio do escritório de Paris. E também tem uma grande vantagem essa coisa de ser consultora, que geralmente você, enquanto empregado, assim, enquanto membro da equipe, você podia meio que escolher com que sócio você queria trabalhar. E esse sócio em Paris tinha uma fama de ser super demandante, assim, em termos de longas horas e coisa e tal. Ninguém queria trabalhar com ele do escritório de Paris, então eles começaram a perguntar pelo mundo quem falava francês e tinha interesse em ir para o Marrocos. Aí, na hora que eu ouvi a pergunta, eu falei eu. E aí, eu basicamente fui para o Marrocos uma semana depois. Quer dizer, fui primeiro para Paris, eu morei em Paris nesse ano, metade do tempo, e eu ia às sextas-feiras para Casablanca. Basicamente, fazer um bate-volta, passava o dia no cliente e voltava para Paris para fazer as coisas com o time no resto da semana. E foi essa história. Eu trabalhei depois foi África do Sul, depois foi África do Sul e Estados Unidos, num esquema parecido. Isso. O esquema da África do Sul foi a gerente que trabalhou comigo no Marrocos. Ela teve um próximo projeto na África do Sul e estavam precisando de gente, ela lembrou de mim e me ligou. E Estados Unidos foi uma coisa assim, de sexta-feira à noite no escritório, acho que era uma das únicas pessoas que ainda estava lá arrumando minhas coisas, e vem a menina do RH e fala: Cláudia, seu visto dos Estados Unidos está válido? Eu falei: tá, porque todo mundo tinha que ter o visto dos Estados Unidos, né? Porque a Monitor era americana. Aí eu falei: tá, por quê? Ela: não, porque estão precisando de alguém por 2 semanas para um projeto, assim, era um projeto de avaliar uma empresa para potencial venda, e tinha que ser super rápido, era um time grande, e eles estavam precisando de um reforço, era 2 semanas de projeto em Chicago, e ela falou para mim: estão precisando de alguém por 2 semanas, o request acabou de chegar, então a Europa e a Ásia já estavam dormindo, né, porque era coisa de 7 da noite no Brasil. Ela falou assim: o pedido acabou de chegar, se você quiser ir, você tem que embarcar amanhã. Falei: tá bom, eu vou. Aí eu fui. E aí foi quando eu estava nos Estados Unidos nesse projeto que eu recebi a ligação dessa minha gerente, que tinha sido gerente lá na França e que estava agora na África do Sul, me falando que eles tinham demitido algumas pessoas e estavam precisando de reforço no time, se eu estava interessada em ir. Eu, na verdade, nem usei a passagem para voltar para o Brasil, eu já fui de lá para a África do Sul direto. Tá, então, assim, a lição é que você tem que pular nas oportunidades. Ok, agora vamos para o EDICO, o EDICO, né? Começou Educo. como Que Mágico e virou Educo, isso. Educo, Que Mágico virou Educo, e aí é uma startup, saiu uma startup para ensino especializado, individualizado, de certa maneira, era um portal, né? Nós até já fizemos um padrão ouro com eles, mas vocês saem dessa fase de consultoria internacional, aí volta para São Paulo, é isso? E aí começa essa experiência de ensino
Então, não, foi um pouco mais complexo. Eu saí da consultoria, voltei para o Brasil, estava aquela crise lá de 2009, né, a herança lá do Lehman Brothers 2008. Eu fui fazer MBA, eu entrei no MBA no começo de... Eu fiz o application durante 2009, entrei para começar no mês de 2010, fui para lá. Nessa época, antes de eu ir para o MBA, eu fui no ITA pegar o documento lá com as minhas notas, que é uma coisa que você precisa padrão para fazer uma aplicação de mestrado. E nessa época eu conheci o Thiago Feijão, que é da 12, que é da MEC 12 linha, no fim das contas. Mas ele estava lá. O conheci em 2010 e ele era diretor de RH do Caso Diverso na época, foi por isso que ele quis falar comigo quando eu fui até o ITA. Basicamente, nos conhecemos, acabou, eu fui para o Wharton. Aí, um ano depois, no meio de 2011, eu estava na Microsoft fazendo meu estágio de verão. E foi a época em que ele me ligou, querendo me apresentar esse projeto que ele estava fazendo. Ele queria revolucionar a educação no Brasil, queria fazer uma coisa que fosse tipo um Khan Academy, com uns vídeos feitos por alunos do ITA, bem simplesinhos, mas que pudessem ajudar a gente a melhorar o ensino na escola pública. E eu achei a ideia super legal. Ele estava também procurando investimento, aí eu resolvi investir. E aí a gente combinou, tá bom, beleza. Aí eu pensei melhor, né, assim, depois que eu já tinha falado que ia investir, eu pensei melhor e falei, pô, mas ele é novinho, né, ele tinha 21 anos na época, tinha outros 3 cofundadores também do ITA, que eram colegas de quarto dele, que também eram tão novos quanto. Eu falei, cara, tô dando 1/3 das minhas economias para esses moleques aí que não... Eu já trabalhei, pelo menos, em consultoria, eu tô fazendo MBA, e eu tinha minha dívida do MBA para pagar depois, né? Então, assim, eu peguei, minhas economias eram, assim, ridículas perto da dívida, assim, sei lá, devia ser uns 15% da dívida inteira, então não é que as minhas economias iam ajudar muito. Mas, de qualquer jeito, era alguma coisa e eu estava pegando 1/3 de tudo que eu tinha, dando nas mãos dele, e falei, talvez eu devesse trabalhar junto, para garantir que tenha um pouquinho mais de chance de ter sucesso a história. Aí liguei para ele e falei, ó, eu topo trabalhar com você 2 anos, de graça, mas aí a gente tem que combinar algum tipo de, sei lá, um pouco mais de ações, né, da empresa para mim, mas eu topo e aí a gente se reveza. Então, meu primeiro ano trabalhando com ele, eu estava à distância, ele estava em São Paulo e eu estava nos Estados Unidos. Eu fiz basicamente todas as matérias do meu segundo ano do MBA baseadas em empreendedorismo, para ajudar a empresa. Então, assim, todas as matérias eu usava exemplos da vida real, do que a gente estava construindo, e aí as coisas que eu aprendi eu ia passando para ele quando fazia sentido, então ia anotando e tudo mais. E aí eu também... aí eu tive, na época de fazer recrutamento, recrutei bem pouco, então eu só fiz entrevistas basicamente com a Samsung e com a Siemens, porque a ideia era justamente, se não desse, né, eram 2 empresas que eram ligadas à engenharia, que eu tinha decidido já que eu queria voltar para uma área mais próxima à engenharia, não queria mais saber de consultoria quando eu terminasse o curso, e que eu queria continuar tendo uma carreira internacional. E no caso da Samsung e da Siemens, os 2 programas me dariam a oportunidade de ter uma carreira internacional, assim, vivendo em vários países e tudo. E eu falei, eu vou recrutar para esses, se eu não passar, aí eu me dedico no Que Mágico até dar certo, ou até eu ter que realmente achar outro emprego. E se eu passar, eu vou para o Que Mágico por um tempo, assim. Então, basicamente, consegui a vaga na Siemens, pedi para a Siemens me esperar 1 ano e meio, eles toparam, e aí eu terminei o MBA, voltei para o Brasil, fiquei 1 ano em São José dos Campos. E aí foi a época em que a gente, no meio tempo, os 3 outros fundadores acabaram decidindo se formar no ITA e cada um seguiu o seu caminho. Um deles foi para a Petrobras, o outro foi para a Google, o outro foi para a Microsoft. E a gente ficou em São José, recrutou mais gente, um monte de gente fez estágio, né, no Que Mágico, que depois virou efetivado mesmo. Aí eu saí na época que eles estavam levantando investimento de venture capital, e que ainda chamava Que Mágico. Eles mudaram o nome depois, acho que já tinha saído uns 6 meses, 1 ano, foi que eles mudaram o nome. Depois teve uma época que o Thiago também saiu, virou o Matheus, que virou o CEO, que acho que é com quem vocês fizeram o Padrão Ouro, e essa é a história. Muito legal.
Com a Siemens, Cláudia, eu só vou fazer uma pergunta, porque a Siemens acho que nós já falamos lá de Oman, mas eu vou fazer uma pergunta. Para você, não há transformação digital sem uma transformação cultural que acompanhe. Explica para a gente como você entende essa questão. Não há transformação, né? Ok. Eu entendo da seguinte maneira, você fala, tem muita empresa querendo fazer uma transformação, né, digital transformation, de você deixar tudo mais, assim, mais virtual, mais digital, os processos mais rápidos, eficientes e tudo mais. E muitas vezes o que acontece é igualzinho a cybersecurity, né, o gargalo às vezes não está na tecnologia, às vezes está nas pessoas. Então, do mesmo jeito, você pode ter um sistema super sofisticado para evitar ataque hacker, não sei o que, às vezes você tem a pessoa que tem acesso a esse sistema que deixa a senha dela escrita no computador, entendeu? Então, esse um exemplo similar a quando você fala de transformação digital. Você pode ter um monte de ferramentas novas que ajudam as pessoas a trabalharem em conjunto, estando em lugares remotos, você pode ter inteligência artificial que vai tirar conclusões e tudo mais. Só que, por exemplo, se você não tiver dados bons e limpos alimentando esses sistemas, falando de inteligência artificial, você não vai ter os resultados que você quer. E para você ter os dados, né, que são os mais eficazes, efetivos para colocar no sistema, você tem que ter as pessoas que tomam conta desses dados tendo a consciência de que elas precisam, talvez, aumentar a barra delas também. Elas precisam, talvez, procurar mais, questionar mais e tudo mais. Então, por isso que eu acho que as duas coisas andam juntas, porque você pode desenvolver as tecnologias, só que a gente ainda está, e acho que por muitos e muito tempo ainda vai estar na fase em que quem usa as tecnologias ainda são os humanos. E você precisa ter uma mudança assim de mentalidade das pessoas. Elas têm que sentir que, por mais que a tecnologia seja sofisticada, se elas não fizerem a parte delas ainda melhor, o resultado daquilo não vai ser talvez tão bom. Então, não adianta, você pode ter as melhores ferramentas de colaboração se você não tiver as pessoas sendo organizadas, né? Acho que hoje em dia organização é uma coisa que é muito mais importante até do que foi no passado. Você tem muito mais ferramentas, tem muito mais instrumentos que você pode usar, só que você tem que lembrar onde que você fez cada coisa, quem tem acesso aonde, se as pessoas têm o acesso certo, porque às vezes você quer dar só o direito de leitura para alguém, o direito de ler e modificar para outra pessoa. Então, assim, são um monte de detalhes que acontecem e que, embora muitas das tecnologias nos permitam trabalhar assincronamente ou remotamente, cada um num lugar, cada um num fuso horário, você não pode esquecer que a comunicação entre os humanos também ainda é muito importante. Então, não é só você falar, tá, eu tenho essa ferramenta, não preciso mais estar no escritório, eu posso trabalhar de casa. Pode, mas isso não significa que você não tenha que interagir com seus colegas tanto quanto você interagia antes. Então, são esses aspectos, assim, que eu tento, e assim, acho que também tem uma questão cultural muito grande, né? Na Alemanha, as pessoas têm a tendência a se isolar um pouco mais, assim, acho que eu sinto que as pessoas têm um pouco menos necessidade de interação social no ambiente profissional. E isso leva, às vezes, a uma cultura, por exemplo, na unidade de negócio onde eu estou, uma cultura de escrever e-mail para tudo. As pessoas não se ligam, elas não se falam, é um e-mail, e aí você já fica naquela... Eu, pelo menos, tenho um pouco de nóia, assim, com e-mail, porque eu penso, pô, se eu estou escrevendo um e-mail, vai ficar guardado, tá no servidor, entendeu? É uma coisa assim, eu tenho que pensar duas vezes antes de escrever um e-mail, ainda mais em alemão, isso e aquilo. Então, aí você começa a gerar uma cultura de medo, às vezes, porque se tem uma pessoa que para escrever, tipo, quando você vai entregar isso, coloca num e-mail, a outra vai ter que escrever, sei lá, se estiver atrasado, você não vai escrever que está atrasado, porque vai ficar registrado. Então, como é que você escreve, não sei o quê. E aí você começa a criar um monte de obstáculos, eu acho, de distanciamento entre as pessoas que não é necessário e que não ajuda num contexto de trabalhar remoto e trabalhar espalhado pelos quatro cantos do mundo. A máquina foi feita para o homem ou o homem que vai se adaptar à máquina?
Eu acho que tem um pouco de cada, mas eu acho que começa com a ideia de você tem uma máquina ou alguma ferramenta que foi feita por um grupo seleto de pessoas, e aí você começa a ter você tem um grupo inicial de usuários que é muito seleto também, mas quando você tem escala de qualquer solução, você começa a ter vários tipos de perfis de pessoas que começam a interagir com aquilo. E aí, por exemplo, quando você vê tantos problemas de algoritmo de inteligência artificial tendo vieses, né? Porque o treinamento inicial dele foi feito com um grupo bem seleto, com dados limitados, e aí quando você começa a expandir o uso disso, você começa a ver as falhas. E aí você tem que adaptar a máquina, ou adaptar o instrumento, o algoritmo, que quer que seja. Então, eu acho que é um ciclo constante que não acaba, e mesmo que você, em algum momento, você chegue numa estabilização, dali a pouco vem uma nova geração, e a nova geração vai ter outros comportamentos, outros perfis, e você vai ter que readaptar para essa nova geração, ou a coisa morre também, né? Que é uma coisa que você vê um pouco na história do Facebook, que tem muitos estudos que mostram que o Facebook é uma coisa das pessoas que têm 40 anos hoje em dia. O pessoal que tem 20 não usa o Facebook. Porque talvez o Facebook não se adaptou a... claro, o Facebook como meta, como empresa, comprou o Instagram e coisa e tal, mas a ferramenta Facebook ficou ali muito feita para quem tem a minha faixa etária. Porque quem é mais novo não quer saber daquilo porque acha que não faz sentido, quer outra coisa. Faz sentido? Faz. Cláudia, agora a pergunta que não quer calar. A Cláudia vai acalmar agora que parece que ela entrou na fase da gravidez, está grávida. Como é que vai ser a Cláudia, mãe, né? E a profissional dedicada que é a Cláudia que a gente está vendo? Como é que é esse futuro? Como é que você vê até um futuro a curto prazo, né? Como é que você está vendo? Bom, eu ainda tenho várias, eu sou muito, às vezes, assim, né, de pensar em oportunidades, como eu falei, para mim a coisa que mais, uma das coisas que mais me caracteriza é esse fato de eu olhar as coisas conforme elas passam e decidir rápido, pulo ou não pulo, agarro ou não agarro, e acho que aqui é uma situação meio parecida, pelo menos, assim, do jeito que eu vejo, eu tive minha fase de consultoria, tive a minha fase de empreendedorismo, minha fase de professora antes também. Daí cheguei na fase de multinacional e eu acho que agora é uma nova fase, né? Assim, do lado profissional, eu com certeza quero mudar, eu quero fazer outra coisa. Não sei exatamente o que, eu tenho algumas conversas com alguns italianos sobre coisas que eu quero fazer durante os meus próximos 2, 3 anos aí, que eu vou tirar licença maternidade também, mas tem coisas que eu quero fazer em tempo parcial, com algumas pessoas do ITA, e pessoas assim com quem eu já tenho um relacionamento bem próximo. Então, assim, esses próximos 2 ou 3 anos vão ser anos muito bons para mim testar outras coisas, para eu aprender sobre novas áreas também, porque acho que essas discussões que eu estou tendo tem a ver com tecnologia, mas tem a ver com tecnologias que são bem novas hoje em dia e que ainda estão passando por fases aí de descoberta e tem assim, um pouco de hype em torno delas. E aí, depois de testar algumas possibilidades nos próximos 2, 3 anos, eu vou decidir o que eu faço, né? Até a hora que eu entender também o que significa ser mãe, porque por enquanto é aquela coisa. Eu tento não me basear muito no que os outros me contam, porque eu acho que eu tenho um perfil um pouco diferente muitas vezes, mas ao mesmo tempo eu vou tirar meus 2, 3 anos para entender como que é a Cláudia, mãe, e decidir, depois desses 2, 3 anos, o que eu faço, se eu continuo com alguma dessas ideias que eu vou trabalhar tem tempo parcial agora e faço ela virar tempo integral, o que eu faço da vida. Arnaldo? Eu queria dedicar os últimos minutos que a gente tem ao Itaex, né? Como é que você chegou lá? Quais são os seus planos para captação, outras coisas no Itaex? O tempo está curto, né? Não vai dar para a gente poder discutir tudo que a gente pretendia, mas já era esperado. Então, Itaex, você pode comentar. Então,
Itaex, eu fiz parte, eu comecei o envolvimento eu queria, na verdade, mesmo estando fora do Brasil, eu sempre quis continuar ligada ao país de alguma forma, né? Então, em 2015, eu acho, em 2015 eu fiz parte do Conselho Consultivo da EITA. E eu não sei se é porque eu estava longe, não conhecia as pessoas tão bem, ou era a gestão da época. A maioria das ideias que eu dava eram, sei lá, muito diferentes, e então era sempre assim, uma coisa que não dava para implementar, e tinham várias razões pelas quais não funcionaria, não sei o quê. E isso é uma coisa que, até mesmo hoje em dia, na minha função, né, de transformação cultural, é a coisa que mais me desmotiva. Quando eu falo assim, pô, vamos testar fazer isso, e as pessoas já vêm com 10 mil ideias de por que não funciona. Então, eu passei só um ano na EITA, e resolvi que, assim, não tinha funcionado para mim. E aí, no ano seguinte, alguém me convenceu, ou me contou sobre o conselho fiscal da Itaex. E aí eu falei, bom, vamos tentar, vai. Já tentei na EITA, não deu certo, a gente tenta de novo. Eu gosto de tentar coisas, assim. E aí eu entrei no Conselho Fiscal, então fiquei no Conselho Fiscal 2 anos, e aí depois me convidaram para fazer parte, né, do Conselho Diretivo ano passado, na posição de diretora de fundraising, de captação, o que eu estou tentando desempenhar, embora seja uma função um pouco maior do que eu acredito, mas e também é uma coisa, de novo, que com as flutuações macroeconômicas, então não é só a questão unicamente, não é como se você tivesse um ambiente macroeconômico estável em que você só está ali tentando implementar um plano, é aquela coisa, você está tentando implementar o plano, tem uma crise, aí você tem que pensar, putz, será que o plano ainda fica, muda? Mas acho assim, para mim e para quem está assistindo o Padrão Ouro agora, para mim a coisa mais importante que a gente tem é tentar conseguir uma estabilidade para a Itaex em termos de previsibilidade de apoios financeiros, né, de doações. Hoje em dia eu acho que uma das formas que eu tento fazer isso é eu tento desmistificar a ideia de que tem que ser doações extravagantes ou de proporções de milhares de reais e coisa e tal. Eu tento, na verdade, conscientizar as pessoas de que mesmo contribuições pequenas ajudam, e sim, principalmente se elas forem recorrentes a ponto da gente conseguir ter uma certa estabilidade, uma previsibilidade de fundos, porque no fim das contas assim, você viver naquele sentimento de que esse ano a gente tem um orçamento ótimo, temos vários projetos, agora para o ano que vem vai ter que ser a mesma história, a gente tem hoje em dia cerca de 220 apoiadores, e para uma população de mais de 5 mil itanos formados, não é muito, né? Então, acho que essa que é a principal questão, e se você fizer uma continha bem básica, assim, você conseguiria ter uma renda ótima para apoiar todos os projetos que a gente gostaria de apoiar, se cada pessoa doasse 40 a 50 reais por mês, que é um pouco um dos meus uma das minhas grandes mensagens, às vezes, para as pessoas eu não quero uma doação que seja R$1.000 no ano, pode ser 500, não tem problema, mas contanto que seja uma coisa assim que a gente saiba que vai existir e que vai ser sustentável a longo prazo. Legal, Cláudia. Continuando nessa linha da função de apoio da Itaex, a Itaex apoia os projetos, que são projetos de alunos e de professores, né? Apoia. Como você vê o futuro do ensino de graduação no ITA? Para onde deve ir, né? Como se deve pensar que seria um ensino adequado nesse século para que o ITA fosse atrás? Qual é a sua visão sobre o ensino de engenharia? Eu tenho uma certa grande influência, né, por causa da Siemens, e a Siemens está cada vez mais indo para a filosofia de que ninguém consegue resolver nada sozinho e você precisa de um ecossistema.
E um ecossistema significa parcerias. Eu acho que, então, assim, para mim, a palavra-chave também no ensino, na graduação da engenharia, passa pela história de parcerias. E aí eu acho que tem 2 pilares principais. Um deles é o que a gente já vem, obviamente eu tenho meu viés também pela minha exposição internacional, mas um deles é o que a gente já vem vendo acontecendo bastante, que são todos os acordos com universidades fora do país. Hoje em dia o ITA tem acordos de duplo diploma com, não sei se são todos duplo diploma, mas eu sei que a gente tem acordos e parcerias com 51 universidades pelo mundo, muitas delas para duplo diploma, e acho que, se não for todos, eu não tenho certeza nisso, mas eu acho que para mim isso é um dado, assim, fundamental, porque, claro, obviamente que muitas dessas instituições são no chamado, né, primeiro mundo, e eu acho que isso passa também para os alunos da graduação, não só a questão de aprender a teoria da engenharia, mas eu acho que uma coisa que é muito importante é você entender qual que é a expectativa de qualidade em outros lugares, né? Então, assim, você vai às vezes estudar no MIT, aí você começa a ver, pô, fazer que seja uma lição de casa no MIT é um pouco diferente da lição de casa do ITA, entendeu? Então, eu acho que você chegar e ter essa exposição a instituições de excelência, e também, às vezes, no contrário, né? Não estou falando que todas as 51 são mais excelentes do que o ITA, eu acho que você ter essa visão um pouco mais eclética, eu acho que uma coisa que a gente teve na nossa época do ITA é que a gente era muito isolado. Então, a gente conhecia o mundinho do ITA e mesmo na Poli, você não tinha... Eu era de São Paulo e eu não tinha nenhum contato com gente da Poli, por exemplo. Vinha ter quando eu comecei a trabalhar em consultoria só. E eu acho que essa exposição a outras universidades, a outros padrões, a outras expectativas, pode ajudar muito no futuro mercado de trabalho. Segunda, e também lidar com culturas diferentes, assim, isso para mim é fundamental. Acho que no mundo cada vez mais globalizado é super importante você aprender. No ITA você já aprende a história de diferenças culturais entre Nordeste, Sudeste, né, Norte, mas eu acho que tem diferenças culturais que são ainda mais marcantes quando você fala de níveis internacionais, e acho que isso também é uma coisa super importante a desenvolver. E o outro pilar é a questão de colaboração com a indústria. Eu acho que nisso, mesmo pela Itaex, a gente vê um pouco mais de interação, às vezes de indústrias querendo fazer projetos. Eu também estou envolvida na Fundação Casimiro, vejo um pouco disso, mas eu acho que aí ainda tem muito espaço para o ITA crescer e para ter realmente, assim, matérias que sejam super próximas da indústria, em que, sei lá, tenha equipes de alunos da graduação com alunos de mestrado, doutorado, e talvez experts da indústria fazendo coisas juntos, e fazendo coisas, assim, que vão ter aplicação própria mesmo, assim, não só uma pesquisa, às vezes, pelo propósito da pesquisa, mas tentando resolver problemas que vão ter soluções, que vão ser soluções para o mercado e que vão gerar produtos que vão chegar nos consumidores. Legal, Arnaldo. Para encerrando. Nosso tempo já se apertou, mas eu queria agradecer a Cláudia por essa oportunidade muito interessante. Já é a segunda vez, né, que a gente conversa nesse ambiente aqui. E, eventualmente, vamos planejar uma terceira, porque hoje o tempo ficou muito curto. Eu falo demais, a gente volta a conversar. Não. Eu queria, então, saudar a Cláudia aqui com é um chazinho de quentão, que já está bem friozinho, mas é bom para saudar. Muito obrigado, Cláudia, por ter feito essa exposição. A gente te agradece muito. E esperamos continuar essa conversa. É uma conversa que gera muito filhote, sabe? Muitas questões para conversar. Obrigado. Obrigada a vocês. Vamos, então, parando aqui a nossa gravação, agradecendo novamente a Cláudia. Um abraço, até a